Trabalho de história: Danilo, Guilherme Roberto, Guilherme Miquelin, Heitor, Luan, Lucas Calixto e Maques. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu entre 1939 e 1945, envolvendo 72 países. Esse conflito pode ser dividido em 3 fases. Nesse vídeo vamos falar sobre a segunda e terceira fase, que ocorreram entre 1941 e 1945. No dia 7 de dezembro de 1941, a base naval de Pearl Harbor, localizada em Honolulu, no Havaí, sofreu um ataque surpresa do Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa. Essa foi uma ação preventiva do Império Japonês para impossibilitar que os Estados Unidos interferissem em suas ações militares no sudeste da Ásia contra territórios ultramarinos do Reino Unido, Países Baixos e Estados Unidos. A base foi atacada por 353 aviões do Japão. Todos os 8 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos foram danificados, com 4 afundados. Esse foi um dos principais motivos para os Estados Unidos declararem guerra ao Japão, entrando ao lado dos aliados, contra a Alemanha e Itália. Antes de começar a guerra, Hitler e Stalin haviam assinado o Pacto de Não Agressão, ou seja, as duas nações se comprometeram a não se atacarem, caso houvesse um conflito na Europa. No entanto, Hitler é obrigado a adiar os planos de invasão da Inglaterra por causa da resistência do país, então, se volta para o oeste rompendo o pacto e atacando a União Soviética. Operação Barbarossa foi o codinome para a invasão da União Soviética pelas potências do eixo, que se iniciou em 1941. A operação planejava alcançar os objetivos ideológicos da Alemanha nazista, que eram de conquistar a União Soviética Ocidental, para ser renovada pelos alemães. Como foi dito aqui no vídeo, o pacto de não agressão entre Rússia e Alemanha foi quebrado e o planejamento de uma invasão à União Soviética foi autorizado por Hitler em 1940. Cerca de 4 milhões de soldados do eixo, a maior força de invasão da história das guerras, invadiram a União Soviética Ocidental ao longo de 2.900 quilômetros de extensão. As forças alemãs tiveram grandes vitórias e ocuparam algumas das áreas econômicas mais importantes da União Soviética, principalmente na Ucrânia. Apesar disso, a ofensiva alemã ficou paralisada na Batalha de Moscou, e a contraofensiva do inverno soviético levou as tropas alemãs a recuar. O Exército Vermelho repeliu os golpes mais fortes da Wehrmacht e forçou os alemães, despreparados, a uma guerra de atrito. A Batalha de Stalingrado, o confronto mais sangrento da Segunda Guerra, ocorreu entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, às margens do rio Volga. Essa batalha foi considerada um dos pontos de virada da guerra na frente ocidental, que marcou o limite da expansão alemã no território soviético, e onde o Exército Vermelho empurrou as forças alemãs até Berlim. O combate foi marcado por violentas batalhas em ambientes fechados e desrespeito pela vida de militares e civis. E acabou se tornando, também, a maior e mais brutal batalha na história das guerras, com mais de 2 milhões de mortos, feridos e capturados. A ofensiva dos alemães para capturar Stalingrado começou em 23 de agosto de 1942. Eles bombardearam posições soviéticas na cidade e em seus arredores. A luta virou um combate casa por casa. Ao final de novembro, os soviéticos lançaram uma grande contraofensiva, denominada Operação Urano. Eles moveram-se pelos enfraquecidos flancos das tropas do eixo. A infantaria alemã estava cercada na área de Stalingrado. Hitler, apesar da situação, não autorizou a retirada das tropas, e ordenou que o exército cercado fosse reabastecido pelo ar, enquanto uma tropa era preparada para resgatar o regimento. No início de 1943, as forças do eixo estavam praticamente sem suprimentos. Então,
Um oficial do exército alemão decidiu desobedecer às ordens e permitiu que os soldados restantes se rendessem aos soviéticos. O dia D, também conhecido como Operação Overlord, consistiu nas operações de desembarque que ocorreram em 6 de julho de 1944, da invasão dos aliados da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. Tendo como nome código Operação Neptuno, o dia D foi a maior invasão por mar da história. Essa operação iniciou a libertação dos territórios europeus ocupados pelos nazistas, e marcou a retomada dos aliados. Os desembarques anfíbios foram precedidos por um extenso e intensivo bombardeamento aéreo e naval e um assalto aéreo, com o lançamento de 24.000 homens norte-americanos, britânicos e canadianos. A infantaria aliada e as divisões blindadas começaram o desembarque na costa da França às 6h30. O local de destino era o litoral da costa da Normandia, que tinha sido dividido em 5 setores. Estima-se que os alemães tiveram entre 9 e 10 mil baixas, enquanto os aliados confirmaram 4.414 mortos.